Bom dia a todos, todas e todes. Eu sou a Naira Silveira, docente da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, especificamente do Departamento de Biblioteconomia. E, no momento, estou como coordenadora do programa de pós-graduação em Biblioteconomia. Estou aqui por dois motivos. Um, para dar um informe, que a partir de hoje, os vídeos com as palestras anteriores estarão no ar. Serão disponibilizados um vídeo por semana. Se inscreva no canal para acompanhar as atualizações. O segundo motivo que eu estou aqui é para ser mediadora e dar boas-vindas a vocês que estão participando da 12ª sessão do ciclo de palestras As Marcas de Proveniência e a Cultura Material. Esse evento é uma realização do grupo de pesquisa Estudos sobre Patrimônio Bibliográfico e Documental, vinculado ao Departamento de Biblioteconomia da Unirio, de Oliveira Lima Library, de Catholic University of America e Biblioteca de Manguinhos da Fiocruz. Nessa sessão, teremos 3 blocos, sendo o primeiro e o segundo com as palestras e o terceiro com o debate e respostas. Faça sua pergunta pelo chat. Vamos à primeira palestra, intitulada Marcas de Proveniência na Oliveira Lima Library, notas sobre um projeto em andamento. Os nossos palestrantes serão Natália Heinrich e Henry Widener. A Natália é bacharel e licenciada em Ciências Sociais pela UFSC, bacharel em Relações Internacionais pela Unisul, possui mestrado em Ciência Política pela Universidade de Salamanca, mestrado e doutorado em Sociologia Política pela UFSC. Realizou estágio de pós-doutorado, PNPD pela CAPES, e foi professora colaboradora no programa de pós-graduação em História da PUC do Rio Grande do Sul. Foi pesquisadora visitante no Colégio do México, Colmex, e no Center for Latin American Studies, CELAS, da Georgetown University. Atualmente é diretora e curadora da Oliveira Lima Library, na Catholic University of America. Henry Widener possui graduação em História pela University of Texas at Austin, em 2013, e mestrado em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Pernambuco, em 2019. Atualmente é bibliotecário da Oliveira Lima Library, na Catholic University of America. Passo a palavra, então, aos nossos palestrantes. Bom dia, Natália. Bom dia, Henry. Bom dia. Eu vou compartilhar a nossa apresentação e fazer a primeira parte, e depois passo a palavra para o Henry para concluir a nossa apresentação. Bom, primeiro, bom dia a todos e a todas, obrigado por nos acompanharem mais essa sessão do ciclo de palestras, as marcas de proveniência e cultura material. Queria aproveitar para fazer um agradecimento especial e muito merecido à nossa equipe de apoio, que está nos bastidores fazendo esse evento acontecer, aos colegas do grupo de pesquisa e especialmente ao professor Fabiano Cataldo, pelo trabalho que a gente tem realizado também em parceria, sobre o qual a gente vai falar um pouco também na apresentação. Bom, então, o título da nossa fala é Marcas de Proveniência na Oliveira Lima Library. São notas sobre um projeto em andamento, porque, como o próprio título diz, é um projeto que ainda está acontecendo, que está em diferentes fases. Nós vamos trazer aqui 2 exemplos de um projeto mais amplo de estudo das marcas de proveniência presentes na coleção, e vamos falar um pouco mais em detalhes sobre os resultados preliminares desse projeto.
Bom, eu sempre começo qualquer fala sobre Oliveira Lima Library explicando primeiro quem foi Manuel de Oliveira Lima, né? Eu costumo dizer, não se entende a criatura sem entender o criador dessa coleção. E isso, especialmente para o estudo das marcas de proveniência, também vai ter um peso importante que eu vou destacar ao longo da minha fala, porque é muito importante conhecer quem era o criador dessa coleção para que a gente desvende vários dos mistérios que surgem durante o nosso trabalho e que aparecem enquanto a gente está fazendo a pesquisa sobre as marcas de proveniência. Então, Manuel de Oliveira Lima foi diplomata, historiador, jornalista, escritor, crítico literário, um publicista, um polígrafo, para usar um pouco o vocabulário da época. Nascido em Pernambuco, mas que se mudou muito criança ainda, com 6 anos, com a família para Portugal, de onde era o pai dele, e veio a falecer aqui mesmo em Washington em 1928. Nós já vamos falar um pouquinho sobre isso, como é que ele e a coleção vieram parar aqui em Washington. Mas esses dados biográficos são importantes porque eles nos dão também marcadores temporais e geográficos que ajudam na compreensão da coleção e no estudo das marcas de proveniência. Então, como diplomata, sua carreira durou de 1891 a 1913 e ele serve em legações em vários lugares do mundo: Lisboa, Berlim, Washington, Londres, Tóquio, Caracas, Bruxelas e Estocolmo. Esse último posto, Bruxelas e Estocolmo, era um posto compartilhado. Ele residia em Bruxelas, mas também era designado representante brasileiro em Estocolmo, apesar de ter passado lá apenas algumas semanas. Claro que ele é muito conhecido e tem um papel importante na historiografia brasileira como historiador, foi um historiador sui generis, né, pela formação em que ele teve, né, se pode se considerar que ele foi um dos primeiros, se não o primeiro historiador brasileiro, né, profissional, muito antes de existirem cursos universitários em história no Brasil. Ele já tinha formação no curso superior de letras em Lisboa, que o nome pode ser um pouco enganoso nesse sentido. Ele chamava curso superior de letras, mas era claramente um curso que procurava formar estudantes com uma base humanista sólida, e isso se dividia muito entre a literatura e as ciências históricas. Não só a história, mas o que eles consideravam essas ciências auxiliares da história, como a diplomacia, a diplomática e a paleografia, por exemplo, que são áreas do conhecimento mais técnico, no qual Oliveira Lima foi formado, e que o distingue de vários outros historiadores, né, homens de letras do seu tempo, que costumavam ter uma formação jurídica, né, essa geração do século XIX até princípios ainda do século XX, em que os historiadores, ensaístas, intelectuais que estavam pensando no Brasil, escrevendo a história e pensando a história, tinham uma formação, em geral, nos cursos jurídicos, tanto no Brasil como no exterior. Também por conta dessa formação, ele se dedicou à crítica literária bastante, especialmente no começo da carreira, mas continuou sempre escrevendo sobre literatura, ainda quando já era diplomata e já era um historiador consagrado. E ele se torna conferencista, foi professor em várias universidades importantes no mundo, que eu destaco algumas, porque também tem o caráter do pioneirismo, né? Ele é o primeiro brasileiro a dar um curso em Harvard, na Sorbonne, depois a mesma coisa em Harvard, com ainda a peculiaridade de que ele foi o professor que inaugurou a Cátedra de Estudos Latino-Americanos em Harvard, entre os semestres de 1915 e 1916, depois ele também dá uma série de conferências em Stanford, e finalmente na Universidade Católica da América, né, Catholic University, onde ele só se torna professor mais tarde. Ele não vem, é um erro comum, isso aparece em várias notas biográficas, de que ele tenha se mudado para Washington para se tornar professor, e não foi esse o caso, né, ele se torna professor mais tarde. Ele vem para Washington por causa da biblioteca, e agora vamos entender um pouquinho melhor essa história. Então, aqui nós temos uma imagem do campus da universidade, né, a entrada principal do campus, e esse prédio que se vê aqui na imagem é o prédio da biblioteca, se chama Mullen Library, a biblioteca central da universidade, onde a Oliveira Lima Library ocupa 4 salas na parte inferior do prédio. Então, nós temos 3 datas, né, quando se fala na fundação da Oliveira Lima Library, são 3 datas principais, que se explicam pelo contexto da doação e o contexto em que essa biblioteca estava sendo formada. Em 1916, é a doação.
é quando Oliveira Lima, já aposentado, há poucos anos depois da sua aposentadoria como diplomata, formaliza a doação. Ele escreve, então, para o reitor da Universidade Católica, que, depois de reunião com o Board of Trustees, aceita essa doação em 1916. Por questões logísticas, muito influenciadas também pelo contexto da Primeira Guerra Mundial, os livros só começam a chegar, de fato, em Washington, e Oliveira Lima, propriamente, se muda para os Estados Unidos em 1921. E é só em 1924 que a biblioteca é oficialmente aberta ao público. Então, esse trabalho de organização dos livros, minimamente organização, e uma catalogação ainda incipiente, ele se dá sob o olhar atento do próprio Oliveira Lima, quem é o autor do catálogo do que se consideravam, então, as obras raras, que se publica com ele ainda em vida, então, por isso também é um documento interessante, porque é uma seleção das obras e demonstra quais eram as obras que ele considerava as mais relevantes, as mais importantes, aquelas dignas de ser descritas nesse primeiro catálogo, né? Infelizmente, ele falece em 1928, e o projeto de publicar um segundo, os seguintes volumes desse catálogo acabou nunca se concretizando. Então, o que se encontra no Oliveira Lima Library, né? Outra vez, o nome também se refere muito à biblioteca em português, né, como Biblioteca Oliveira Lima, mas ela não tem só livros, ela é uma coleção especial que contém, além dos livros, documentos, obras de arte, mapas, periódicos, fotografias, a efêmera, e alguns fundos que se destacam na coleção costumam ser os que recebem mais atenção, né, dos usuários e que despertam mais curiosidade. Claro, os livros raros, do século XVI ao século XIX, a coleção de panfletos, que é especialmente forte no século XIX e no século XX, período contemporâneo, Oliveira Lima, o que nós chamamos de Oliveira Lima Family Papers, que são a correspondência do casal, né, Flora e Manuel de Oliveira Lima, e também outros documentos como diários, cadernos, em toda a documentação que se refere à família e passa pelos aspectos pessoais e também profissionais. E a coleção de scrapbooks, que são livros de recorte, são 62 álbuns em que ele e ela, né, a gente vem desvendando um pouco também como se organizavam esses álbuns, e fica muito claro que era um trabalho conjunto entre os dois, de preservação da memória individual e do casal, e também dos grandes debates políticos e intelectuais, inclusive historiográficos, que estavam se desenvolvendo no Brasil e no exterior, no qual eles estavam inseridos e que me parecia que mereciam um lugar, né. Também está a coleção, os arquivos institucionais da biblioteca, que vêm sendo processados e organizados pelo Henry, ele pode falar mais sobre isso, e que nos dão informações importantes para quem está interessado, não só nessa coleção específica, mas sobre a formação de coleções dessa natureza, de coleções privadas, né, de bibliotecas pessoais, etc. Bom, e agora sobre as marcas de proveniência no Oliveira Lima Library. O que é que a gente encontra como marcas de proveniência, né? Então, os dois exemplos mais clássicos são os ex-libris do Oliveira Lima, que são dois. Então, a gente vem fazendo um esforço há um certo tempo de tentar datar um pouco esses dois ex-libris, para tentar desvendar um pouco como é que isso se deu, se um substitui o outro, se eles eram usados para classificar livros diferentes, etc. A princípio, o que tem parecido é que eles realmente são uma substituição. Os livros mais antigos, os livros da juventude, eles costumam ter esse ex-libris que aparece no canto esquerdo, e depois, mais amplamente utilizado, e o que se torna o seu ex-libris mais conhecido, é esse outro, aqui do lado direito. Esse aqui é um exemplo também, né, essa é a primeira tradução brasileira da Cabana do Pai Tomás, e eu usei esse exemplo porque ele também nos mostra algumas outras marcas que costumam aparecer na coleção, né, uma etiqueta da livraria onde ele comprou, em Pernambuco,
e ali não dá para ver tão bem porque está escrito de lápis, mas tem o nome, né, Maria José Lins. Ainda não conseguimos identificar completamente, mas Lins é um sobrenome que vem da linhagem da esposa dele, então talvez tenha sido algum parente, algum presente, a gente ainda não tem detalhes, né, sobre, mas também é muito importante, especialmente na biblioteca de um diplomata, que viajava, que se locomovia muito, quando há a presença dessas etiquetas, que a gente consegue saber onde é que foi comprado, isso também ajuda nas pesquisas que nos conseguem colocar ele né, no tempo e no espaço em certos lugares, ajuda a montar também esse itinerário e saber por onde é que eles andavam, né? Outros exemplos de marca são os carimbos, né? Eu venho fazendo um esforço de organização desses carimbos, que também ajudam na datação de quando esses livros foram incorporados à biblioteca, o que eles significam. Então, aqui eu trago 3 exemplos. Um é essa etiqueta, que aparece nos livros raros, não em todos. Claramente, esses eram os livros que estavam em exposição, então eles obedecem a uma certa ordem de prioridade, de importância, porque são os livros que estão descritos nesse catálogo que foi organizado pelo próprio Oliveira Lima. Vocês podem ver que ele tem um número e tem um número da estante, então eles também, e essa informação se repete no catálogo, então ele claramente está mostrando que esses livros estavam em exposição e aonde eles estavam em exposição, né, na biblioteca nesses primeiros períodos. Esse almanaque brasileiro ilustrado aqui, de 1878, ele tem uma peculiaridade que é um carimbo muito menos frequente, que é esse carimbo mais redondinho, que diz apenas Biblioteca de Oliveira Lima. E que é o que parece o carimbo mais antigo encontrado na coleção. Esse parece ser o primeiro carimbo que ele fez, a primeira tentativa de identificação, né, de marcar a posse desses livros, talvez até antes do Ex Libris, porque eles aparecem em obras em que o Ex Libris não está, e aparecem em obras que podem ser traçadas mais da juventude. Esse outro carimbo ao lado, ele já é um carimbo contemporâneo. Nesse terceiro exemplo, também junta outros 3 tipos de marcas que surgem, e que também gera uma reflexão interessante, que esse é um carimbo claramente contemporâneo, ele começa a ser usado a partir dos anos 90 para frente, onde é um período que se faz um grande esforço pela catalogação das obras raras, que coincide com o período da migração também de todo o sistema da biblioteca para os sistemas informatizados, né, para o catálogo online. Mas a reflexão que ele traz também para a gente é o fato dele usar 1916. Então, como eu mencionei anteriormente, a data de inauguração oficial da biblioteca é 1924. Então, não deixa de ser interessante o fato de eles procurarem utilizar 1916 como a data de fundação, né? Isso é possível que responda a certos anseios. Um deles é de trazer antiguidade, né? O peso de que é uma coleção que existe há mais tempo, que foi criada desde 1916, então é como se o documento fundacional da biblioteca tivesse sido a doação, ainda que fosse levar outros 5 anos para que os livros de fato chegassem e outros 3 ou 4 até que eles pudessem de fato ser usados e que esse espaço da biblioteca existisse como tal. Mas é como se 1916 é o momento em que a ideia da biblioteca ela se concretiza, né? Esse segundo carimbo também é interessante porque ele, né, o carimbo de Flora de Oliveira Lima Fund, que é um carimbo criado posteriormente, depois do falecimento tanto da Oliveira Lima quanto da Flora, pelo curador, diretor da biblioteca na época, Manuel Silveira Cardoso, que era historiador, era nascido nos Açores, mas formado nos Estados Unidos, era colonialista, e cria uma série de carimbos para identificar nesse seu esforço de organização, uma organização mais moderna, para dizer de alguma maneira, da biblioteca. E esse responde também a uma organização administrativa, né? Porque eram livros comprados, então, com esse fundo que ele designou, o Fundo Flora de Oliveira Lima. E esse númerozinho embaixo
corresponde ao número das fichas de organização da biblioteca. Então, que é um exemplo aqui, um só exemplar, 3 marcas que nos contam, nos falam sobre diferentes aspectos, né, da propriedade, da origem, da circulação. Bom, e finalmente a coleção camiliana, que é um pouco o que despertou todo esse nosso trabalho com as marcas de proveniência. Então, as marcas de proveniência, para nós, no dia a dia da biblioteca, da gestão da biblioteca, sempre esteve presente, porque, como eu espero ter conseguido passar com esses exemplos, eles nos ajudam muito a organizar a coleção, a entender a coleção e tudo mais. Então, eles sempre estiveram presentes, mas esse estudo mais sistematizado, ele vem se intensificando desde que nós iniciamos o projeto em parceria com o professor Fabiano Cataldo, de organizar um catálogo da coleção camiliana, que nós sabíamos que existia. O Oliveira Lima menciona, inclusive, né, essa camiliana no seu catálogo, lá em 1926, mas ele só menciona, ele não coloca como entrada, como verbete, então ele não está totalmente descrito, mas nós podemos, até agora, observar, e viemos trabalhando com essa cronologia da formação da camiliana, que tem 3 grandes períodos. Então, essa foto que vocês estão vendo aqui é desse segundo, o núcleo da consolidação, né? Mas vamos começando do começo. A camiliana, ela inicia em 1883, a partir da compra de livros que vieram do leilão da biblioteca do próprio Camilo Castelo Branco. Depois ela tem uma segunda fase, que a gente está chamando de a consolidação, que é quando ele adquire essa coleção que vocês veem na foto, que é a partir do leilão da biblioteca do Guilherme Antônio Correia, que foi um pintor no Porto, e vem esse núcleo importante, que eram 153 itens, e mais 153 itens de inéditos, 35 volumes de traduções, mais 17 de dispersos de imprensa, encadernados, né, uniformemente. E essa terceira fase, que é a manutenção e o aumento. Por que isso é importante dizer que essa é uma coleção que ela continuou sendo formada, ela continuou recebendo novos materiais, mesmo após a morte do Oliveira Lima. Ele, depois do falecimento dele em 28, a esposa, a Flora, ela continua cuidando da biblioteca em diferentes aspectos, ainda que ela nunca tenha se intitulado diretora, o que também dá para reflexões importantes sobre o papel da mulher na bibliofilia, né, sobre as mulheres bibliófilas, que é uma coisa interessante de se pensar também. E depois, com o falecimento dela em 1940, assume Manuel Cardoso, que eu já mencionei aqui. E tanto nesse período de 28 a 40, quanto de 40 a 85, foram feitas novas incorporações na coleção camiliana. E a gente consegue saber isso através da documentação, e que eu quero trazer alguns exemplos. Então, esse primeiro exemplo aqui é o catálogo do leilão da biblioteca do Camilo Castelo Branco, que foi o que nos permitiu identificar que existiam livros que pertenceram ao próprio Camilo na coleção camiliana. Eles fisicamente já não estavam juntos, né, na biblioteca, os demais livros, esses encadernados todos iguais, ele tinha uma certa unidade, sabia-se que aquela era a camiliana, mas veio com uma surpresa, uma grata surpresa, a partir da análise do catálogo, onde o próprio Oliveira Lima marcou quais foram os livros que ele adquiriu. Então, comparando o catálogo com a descrição do catálogo, a gente, né, foi possível identificar esses exemplares. Com aqui eu trago um exemplo, por exemplo, essa enciclopédia, em que se pode ver aqui a assinatura do Camilo Castelo Branco. E com análise em conjunto com o catálogo, foi o que permitiu, então, que a gente estabelecesse que, ao contrário do que a gente havia pensado anteriormente, que a coleção nascia a partir da compra dessa camiliana já formada em 1908, que não, que em 1883, Oliveira Lima, com 16 anos, tinha adquirido esses livros, se eu não me equivoco, são 17, que pertenceram ao Camilo Castelo Branco, que é uma coisa que não surpreende. Se sabe que Oliveira Lima era um bibliófilo desde os 14 anos, que frequentava leilões de livros, ele fala nas suas memórias como essas eram uma das suas atividades preferidas. Então, não surpreende que ele estivesse frequentando esse tipo de ambiente, ainda mais por ser em Lisboa, onde ele vivia, e sendo Camilo Castelo Branco um escritor, né, do peso que tinha nesse momento. Era o tipo de oportunidade que realmente ele não ia perder.
A segunda etapa, aqui a gente tem novamente o catálogo, mas além do catálogo, ele resolveu encadernar junto esse cartãozinho que vem da livraria Coelho, é o José Vicente da Silva Coelho, com quem ele mantinha correspondência, que estabelece, então, a procedência desse núcleo da coleção camiliana vindo do leilão do Guilherme Antônio Correia. E aqui é um detalhe, um exemplo, por exemplo, que é do nosso livro Tombo. O livro Tombo vem ajudar muito como fonte auxiliar para o estudo das marcas de proveniência, porque você pode ver aqui na parte de cima esse detalhe, que ele tem a data do tombamento. Então, isso ajuda também a que a gente consiga ter as datas de quando esse material foi incorporado à coleção, se foi no período em que Oliveira Lima ainda vivia, ou se foi no período em que a Flora estava à frente da biblioteca, ou se é mais tarde. Então, nesse caso aqui, também ajuda a entender um pouco da dinâmica da organização da própria biblioteca, né? Então, ele adquire esses livros em 1908 e depois, ainda em 1936, eles ainda estão fazendo o tombamento. O número de tombamento que é atribuído também sempre ajuda a localizar esses livros, porque até hoje eles não tinham sido completamente catalogados, eles não tinham um número de chamada individual, então, até hoje, o número do tombamento é o que tem nos ajudado a localizar esses livros e a identificá-los, né, como tal. Nesse caso aqui, nesse exemplo não aparece, mas aqui tem esse campo source, né, que é a fonte de onde veio esse livro. Nesse caso específico ele não diz, mas em vários outros momentos no livro de Tombo ele especifica se foi uma doação, se foi compra, se foi um presente, de quem foi. Então, novamente, o livro de Tombo serve também bastante para pesquisa. Aqui tem um exemplo dos vários carimbos, né, uma das coisas que estou tentando organizar um pouco, quando eles foram criados, cronologicamente, para que eles foram criados. Então, conseguimos localizar e estabelecer um pouco uma cronologia de quando é que esses carimbos vão ser utilizados. E que eu queria trazer esse exemplo de como a Camiliana continuava, né, crescendo depois dessa grande compra de 1908, com um livro que tem uma dedicatória. E aqui, essa dedicatória nos dá várias pistas importantes, né, porque ela dá o lugar, ela dá a data, e percebe-se que ela já é dedicada à Biblioteca Oliveira Lima de Washington. Ela não está sendo dedicada ao Oliveira Lima, mas à biblioteca. Então, é um bom exemplo de como as dedicatórias ajudam muito a entender a formação dessa coleção camiliana, né, e como conhecer a trajetória daquele que formou a coleção, também é imprescindível. Nesse caso aqui, por exemplo, um bom exemplo, porque ainda que a gente não tivesse Lisboa ou 1923, pelo menos o fato dele estar dedicando à Biblioteca Oliveira Lima já nos ajudaria a entender que a biblioteca já existia como tal. Nesse caso é ainda mais específico, porque ele fala que é em Lisboa, em 1923, quando nós sabemos que era um período que Oliveira Lima tinha ido a Lisboa para inaugurar uma cátedra de estudos brasileiros na Universidade de Lisboa. E, por último, aqui alguns exemplos de como a Camiliana continua crescendo nos anos 60, 70, né, já através da gestão do Manuel Cardoso. Esse carimbo mais quadradinho é um carimbo criado por ele começa a aparecer especialmente a partir dos anos 60, e ele começa a estabelecer duas outras marcas que antes não existiam. Uma é um carimbo que é o carimbo da data do tombamento da obra, que bate com a data do livro Tombo, e aqui esse carimbo que ele criou, que é comprado através do Lima Fund, que tem a ver também com a sua organização administrativa, com a sua gestão da biblioteca, né? Então ele divide entre os livros que foram comprados pelo que ele chama o Fundo Flora de Oliveira Lima e outros o Fundo Oliveira Lima. É importante lembrar que Oliveira Lima, quando faleceu, doou não só a biblioteca, já havia sido doada em vida, mas quando ele falece, ele deixa a esposa Flora como herdeira universal, e quando ela falece, eles, sem filhos, sem herdeiros, deixam também bens e uma dotação em dinheiro para a universidade que deveria ser utilizada para a organização da biblioteca. E Manuel Cardoso, então, como diretor, ele faz uma divisão desses fundos e de como eles deveriam ser utilizados para comprar material para a biblioteca, e criou esses carimbos para identificar. Então é interessante notar que a Camiliana, ela continua crescendo, ela tem novas incorporações, e especialmente nesse período da gestão Cardoso, ele compra muito mais livros sobre Camiliana, etc., para
que podem ser consideradas como obras de referência, obras de apoio. E agora chegamos aqui, onde eu vou passar a palavra para o Henry, para ele concluir, dando um outro exemplo muito interessante e que né, tem gerado bastante interesse na nossa coleção, que é como ele desvendou mais o mistério das marcas de procedência aqui na biblioteca. Então, vou passar a palavra para o Henry e continuo compartilhando a nossa apresentação. Certo. Primeiramente, só queria agradecer a todos pela presença e pelo convite, né? Vou falar um pouco sobre como foi que nós descobrimos, né, que temos um livro que pertenceu a John Locke na Oliveira Lima Library. Primeiramente, o ponto de partida foi o livro, o catálogo impresso que a Natália já falou, né, que é a Ruth Holmes, publicado ainda em vida de Oliveira Lima. Aí na entrada número 102, consta esse Voyage de François Pirat. E diz que esse lindo exemplar pertenceu a John Locke e leva o seu autógrafo. Aí, na hora, eu fui ver o livro, né? E, infelizmente, não achei nada, nenhuma marca interessante que eu soubesse, né? Fui também no registro catalográfico e parece que a catalogadora da época também não achou, porque ela disse que, numa nota, né? Disse que supostamente pertenceu a John Locke. Aí eu achei muito interessante que Oliveira Lima teria dito uma coisa tão bombástica sem ter prova, né? Porque ele era um historiador, ele prezava muito, né, o valor dos documentos e achava estranho, mas aí eu deixei para lá. Aí já começando a ler um pouco, né? Começamos esse ano a realmente desenvolver os projetos de marca de proveniência para a Camiliana e para outros projetos. Eu comecei a ler o David Pearson, né, que eu imagino que todo mundo conhece, que é um livro para a gente que tem sido fundamental. Aí ele menciona John Locke, e que aí despertou de novo essa curiosidade. Poxa, tem supostamente temos um livro dele, né? Aí eu fui Pearson cita o livro de Harrison e Leslett, que é a bibliografia da biblioteca de John Locke. Aí comecei a ver, e um apêndice no Harrison and Leslett, eles mencionam, dão uma lista de umas 10 marcas que são próprios aos livros de John Locke. Primeiramente, eles mencionam que na folha de rosto, a data de publicação sempre está sublinhada, e sempre são os últimos 2 números. Aí, como vocês podem ver, consta, aí eu disse, tá legal aí, talvez seja isso. Aí o segundo item que eles botam no apêndice é que toda a última página de cada volume dos livros de Locke tinha uma linha na última página, né, no número da página. Aí, como vocês podem ver, eu já constei que tinha isso também, confirmei tudo isso. O que me levou a entrar em contato com a Biblioteca Bodleiana, da Oxford. Mandei e-mail, perguntei, eu acho que é possível que a gente tenha um livro de John Locke. Eles me colocaram em contato com um pesquisador chamado Felix Waldman. Comecei a trocar e-mails e ele confirmou que com certeza foi de John Locke, não tem... com certeza foi dele. Aí pode passar para outro slide. Aí eu voltei para Harrison and Leslett, que tem um catálogo dos livros dele, que vocês podem ver aqui do lado esquerdo, que é a entrada 2411, né? Aí vocês conseguem ver que ali, no ano 1679, tem essa linha, né? Está sublinhado. Aí confirmei. Aí consta tudo isso, né? Aí a última coisa que eu percebi foi que tinha esse Ex Libris, que eu mencionei ao professor Waldman, e ele disse que isso com certeza era de John Locke, isso é prova que era de John Locke, e ainda mais, isso nos dá muita informação da proveniência depois da morte de John Locke. Por quê? Esse Richard Palmer comprou uns livros da família Masham,
E essa família Masham recebeu a metade da biblioteca de John Locke, na morte dele, né? Porque ele passou os últimos anos da vida, o John Locke, com essa família Masham. E ele amou tanto essa família que, ao morrer, legou metade da biblioteca dele, né? E esse ex-libris é prova disso. Aí, só para fechar, que eu sei que o tempo já está acabando, são as notas de quão importante é você pensar muito quando está pensando em reencadernar um livro. Porque parece que a gente perdeu o autógrafo de Locke quando se reencadernou. A gente não foi que fez, acho que foi nos anos 50, 60. Mas é muito provável que uma das folhas, geralmente se perdem as folhas principais, né, iniciais do livro, quando se faz essa encadernação. Aí é muito provável que esse autógrafo foi-se embora com essa reencadernação. Então, pensem bem muito antes de reencadernar, pesquisem. E é isso, para não perder essa rica informação, né, sobre a proveniência do livro, porque realmente os livros nos dão uma história, né, muito rica se a gente deixar e se a gente escutar. Então, é isso. Vou passar para... Não sei se eu passo para a Natália. Temos só um último comentáriozinho. Henry, se você quiser falar mais alguma coisa, pode falar. Só queria finalizar um pouco com umas reflexões, puxando o gancho do que o Henry falou, né? Sobre as práticas de preservação e de conservação na biblioteca e as marcas de proveniência. Tem uma lição que a gente aprendeu claramente com a frustração de talvez ter perdido esse autógrafo, né? São essas práticas de encadernação, reencadernação, e o que elas podem nos informar, e como a gente, hoje, para informar a nossa prática de gestão da biblioteca, como as marcas também devem estar presentes nesse dia a dia, né? Reforçando aquilo que várias pessoas têm dito aqui, o professor Fabiano Cataldo fala sempre, que estudo das marcas de proveniência não é um estudo, não é diletantismo, né? Não é detalhe, não é perfumaria, tem muito a nos ajudar na gestão, no dia a dia da coleção, em vários aspectos. Então, aqui eu queria só levantar alguns deles. Um é, claro, que a gente já falou, repetido aqui em várias das apresentações, né? A segurança, obviamente, tanto prevenção quanto no caso de necessidade de recuperação desse material, mas também a valorização da coleção. Então, esse exemplo de um trabalho fantástico feito pelo Henry de confirmação dessa propriedade de John Locke e o tipo de oportunidade que isso traz para a gente em termos de exposição, né? A gente sabe que muitos dos nossos acervos estão dentro de instituições maiores, em que tem uma série de, inclusive, disputas por todo tipo de recursos, né? Então, sempre as marcas de proveniência nos ajudam muito nisso, porque elas ajudam a identificar esses materiais e torná-los únicos aos olhos do público, não esses itens específicos, mas também a coleção, né? No caso da coleção camiliana, das obras de e sobre Camilo Castelo Branco, ela permitiu reunir uma coleção que já estava dispersa entre os diferentes fundos. Se não fossem as marcas de proveniência, os catálogos, e como a gente cruza essas informações, a gente não teria conseguido descobrir que nós tínhamos esses livros que pertenceram ao próprio Camilo e que são esse núcleo fundador, na verdade, do que é a coleção camiliana. E por último, como uma catalogação que não contempla as marcas de proveniência dificulta esse trabalho, ou até impede um trabalho dessa natureza. Essas marcas, essas fontes, os recibos, manifestos de carga, toda a correspondência com os livreiros, tudo isso que nós temos no que nós chamamos de arquivo institucional da biblioteca, está sendo usado em conjunto com os próprios livros e com esses outros materiais, e consegue nos ajudar a identificar as obras definitivamente, confirmar a procedência, datar a aquisição. Então, isso estabelece não só a cronologia da camiliana, mas também possibilita uma análise mais aprofundada sobre a formação e também nos estimula a fazer várias reflexões, várias análises sobre a formação de coleções em geral, não só a nossa, né? Então, nessa nota, terminamos por aí um manifesto de estudem as marcas de proveniência das suas coleções, porque elas servem para muitos aspectos e ajudam, orientam nesse aspecto também da gestão do dia a dia da biblioteca, né? Nos ajuda a defender as nossas coleções e dizer por que elas são únicas e por que elas são importantes
por que precisam de recursos e por que elas devem sobreviver. Era isso, obrigada. Sou eu que agradeço. Eu estou aqui querendo bater palma. Palestra assim, virtual, a gente pede um pouco esses aplausos, né? Mas Natália e Henri aqui pelo bate-papo, muita gente parabenizando vocês. E eu confesso que fiquei bem feliz também, adorei essa relação de analisar não só a história do livro, mas da biblioteca e das decisões administrativas, né? Como vocês colocaram, mudança de carimbo reflete decisões e às vezes esses documentos, né? Esses ofícios, memorandos, políticas, eles se pedem. E essa história está do próprio livro, né? O Henri falou isso, o próprio livro contando uma história muito rica. E gostaria de ficar conversando sobre questões da catalogação, revelar assim, né, na descrição, essas marcas de procedências, a importância que isso tem. O assunto é muito importante, mas a gente tem que seguir com a nossa programação. Então, agora a gente vai passar para a próxima etapa, né, para o segundo bloco, que é a palestra História e Memória nas Coleções Especiais, Biblioteca Setorial Francisco Tancredo Torres, da UFPB. Quem vai proferir essa palestra aqui com a gente é a Júcia Nascimento, que é mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Pernambuco, é graduada em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Ceará, do campus Cariri, é bibliotecária da Universidade Federal da Paraíba, coordenadora da Biblioteca Setorial Francisco Tancredo Torres, campus 2, professora do curso técnico de auxiliar de bibliotecas Paraíbatec. Trabalha ainda enfaticamente com projetos sociais e de extensão em museus e arquivos, especialmente a partir das bibliotecas particulares, públicas, escolares e comunitárias, interagindo com diversos movimentos sociais e comunitários, concebendo suas concepções sociais, educativas e culturais. Júcia, bom dia, fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Olá, obrigada, bom dia a todos. Quero usar esse momento para agradecer, né, o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, parabenizar a Natália, né, o trabalho que ela desenvolveu junto com o Henri, apresentou agora há pouco, e todos os outros, né, que eu estou acompanhando o ciclo de palestra, as que eu posso, estou sempre presente, palestras riquíssimas, né? Então, agradecer principalmente ao Cataldo, Fabiano Cataldo, e toda a equipe que está por trás desse rico evento. Bom, pode passar o slide. Vou falar um pouco para vocês sobre as coleções especiais existentes na biblioteca, né? Que leva o nome de Francisco Tancredo Torres. Esse trabalho é um trabalho ainda muito recente. Eu estou na instituição há 3 anos e sou a mais velha dos bibliotecários. Nós somos uma equipe de 3 e os outros têm 2 anos e 1 ano. Então, é tudo ainda muito recente, né, para a gente. E as coleções, elas começaram a existir enquanto coleções agora também. Então, nós vemos desenvolvendo um trabalho, a Edson está aí participando na sala conosco, e ele vem trabalhando junto comigo e a Magnólia nesse movimento. Antes de falar dessas coleções, pode passar, eu preciso falar para vocês de 2 outras, esse é o nosso roteiro que nós vamos seguir, pode passar, de 2 outros elementos para a gente entender essas coleções. Um é sobre a história da cidade de Areia e o outro é sobre a instituição. Por quê? Porque essas coleções elas vão dialogar com a história e com a memória da cidade e da instituição. Então, eu sou cearense e eu trabalho na instituição lá na Paraíba. Estou aqui no Ceará agora. Eu não sabia nada da história de Areia, da história da Paraíba, então eu tive que me debruçar sobre essa história, pesquisar, para entender o que é que aqueles documentos falavam, o que é que eles diziam. Eu trouxe majoritariamente aí fotos para a gente ver, não trouxe muito texto, que eu acho que se torna mais dinâmico. Bom, essas são imagens da cidade de Areia. Ela é uma cidade que tem 174 anos, tem uma população de mais ou menos 24 mil habitantes, é uma cidade pequena no interior da Paraíba, e ela é tombada pelo IPHAN, tá? Alguns desses lugares aí são lugares de história e de memória da cidade. Essa primeira coluna, essas 2 fotos são do centro da cidade, né? O centro histórico é tombado. Nessa foto do meio é o casarão José Rufino. Ele foi construído em 1818.
Ele abrigava algumas senzalas, né, no tempo da escravidão no Brasil, algumas senzalas urbanas, e aí Areia tem um traço na história escrava, né? Inclusive, Areia foi a primeira cidade da Paraíba a fazer a libertação dos escravos antes mesmo da Lei Áurea. Então, a gente vai encontrar documentos no acervo que vai falar sobre esse período. Embaixo é o Teatro Minerva, ele foi construído em 1854, foi o primeiro teatro do estado da Paraíba, antes mesmo do que a capital João Pessoa. Ali ao lado, em cima, é a Igreja do Rosário, né, a Igreja dos Pretos, popularmente falada na cidade, foi construída por mão de obra escrava, era a única igreja que os escravos poderiam frequentar na cidade. Embaixo, o Colégio Estadual, é um colégio que essa escola tem uma história na educação da cidade, já foi cadeia, já recebeu outros nomes, mas foi dele que se formou algumas figuras ilustres, que eu vou apresentar no próximo slide. Pode passar. Algumas dessas figuras, tem várias, tá? Mas eu trouxe 3 aqui para a gente falar um pouquinho delas. O primeiro, José Américo de Almeida, ele foi ministro da Aviação, das Obras Públicas, nos 2 governos do Getúlio Vargas. Ele foi senador, ministro, governador, escritor. Inclusive, o livro dele, A Bagaceira, ele inaugura o romance, o chamado Romance de 30 no Brasil. E aí é ele que funda a Escola de Agronomia do Nordeste, né? Uma primeira instituição, vamos já falar sobre ela. E aí a história da cidade começa a se misturar um pouco com a história da instituição. Se a gente hoje vê que a área é pequena, o que dirá lá em 1934, quando foi construída a EAN, que hoje se chama Centro de Ciências Agrárias. No meio aí é o José Simeão Leal, foi um grande editor público no Brasil. Eu não vou dar spoiler, porque a professora Bernardina vai fazer uma palestra, vai falar um pouquinho sobre ele. E aí, por fim, o Pedro Américo, ele foi um grande pintor, né? Inclusive, esse quadro que está aí embaixo, aquele conhecido, Grito do Ipiranga, geralmente tem nos nossos livros de história do ensino médio, foi pintado por ele. Então, 3 figuras importantes para a história nacional do Brasil, né? São filhos dessa pequena cidade lá no interior da Paraíba, chamada Areia. Pode passar. Então, falando um pouco da história da cidade, dos seus filhos, né, ilustres, agora eu vou falar um pouco da instituição a qual a biblioteca está inserida e, portanto, as coleções, né? Essas imagens é do Centro de Ciências Agrárias, né, chamado hoje CCA, Centro de Ciências Agrárias, faz parte da UFPB, mas era a Escola de Agronomia do Nordeste. José Américo, em 1934, funda a Escola de Agronomia do Nordeste, e é o primeiro estabelecimento de ensino superior da Paraíba, com curso de agronomia. Esse curso de agronomia, atualmente, ele está entre os 10 mais antigos cursos do país, né, em agronomia. Então, a história da universidade, da EN, começa a se misturar um pouco com a história da cidade. E aí possibilita um desenvolvimento educacional, cultural, social, político, enfim. Não se sabe ainda, essas 2 fotos do cantinho são fotos da biblioteca. Não sabemos a data de criação da biblioteca, mas nós sabemos que, a partir da construção da EAN, foi começado os acervos, né? Os professores doavam livros e foi começando a juntar esses acervos para formar a biblioteca posteriormente. Já em 1936, havia, no documento publicado, no regulamento da Escola de Agronomia do Nordeste, já contemplava o cargo de bibliotecário, antes mesmo desse cargo ser federalizado, né? Pode passar. Então, a biblioteca leva o nome em homenagem, né, de Francisco Tancredo Torres, esse senhor que está aí. Essa é uma foto, né, da biblioteca, do lado de cima. A biblioteca grande, na área das ciências agrárias. Esse senhor Tancredo também há uma coleção especial dele. Ele foi por muito tempo secretário do curso de agronomia e ele era um exímio historiador, né? Então, ele colecionava atas, colecionava boletins, programas de curso, as correspondências. Então, por muito tempo, ele foi formando uma rica e valiosa coleção. Inclusive, escreveu para diversos jornais na cidade. Toda data comemorativa ele escreveu sobre vultos arienses, ele tinha uma coluna para falar sobre personagens. Então, esse acervo dele é bem importante e foi o acervo mais recente que chegou na biblioteca. Pode passar. Essa foto é aquela foto que, né, eu trouxe um monte de foto, aquela foto que dá um pouco de receio, né? São fotos de como nós encontramos essas coleções. Quando eu cheguei há 3 anos atrás da instituição, haviam salas
com materiais dentro, materiais bem desgastados. E quando eu perguntei o que são esses documentos, o que tem dentro dessas salas, é um material que está aí desbastado do acervo, já está se encaminhando para o descarte. E aí eu falei, tá, então, como foi que eles vieram parar aqui? Por que eles foram desbastados? E o que me responderam foi porque era velho, ninguém usava mais. E aí foram tirados de circulação, porque, claro, também chegam outros materiais novos, não tem espaço, a gente sabe como é essa rotina de bibliotecário nessas instituições, né? Principalmente essas universitárias, a gente tem que atender os cursos, e aí precisa daquela última edição, enfim. Mas aí, quando eu fui investigar qual o critério, então, que esses documentos foram descartados, desbastados, não tinha um motivo óbvio. O motivo era esse de que eram velhos. Então, antes de descartar, vamos ver documentos, um a um, fazer uma lista para descartar esses documentos. Quando eu comecei a examinar esses documentos, eu vi que não era para jogar fora. Tinha muita coisa interessante. A gente teve que parar, então para tudo, vou estudar um pouco sobre a história da instituição, sobre a história da cidade, para que eu veja que importância tem esses documentos, o que é que eles dizem sobre essa nossa construção identitária de história e de memória. E aí eu vi que eram documentos bastante importantes. Algumas dessas fotos, né, elas são de vários lugares. Alguns estavam na biblioteca, outros estavam no arquivo. O arquivo estava dividido em 2 prédios. Não existe arquivista no centro, não existe auxiliar, não existe arquivo, não existe ninguém ligado a essa profissão. Então, meio que ficou a cargo da biblioteca essa dupla jornada, né, de cuidar dos documentos que estavam na biblioteca, mas também que estavam no arquivo. Essa última foto, no cantinho aí embaixo, era o artigo mais antigo, né? E já estava uma coisa absurda, os documentos perdidos, o prédio estava com goteiras, então chovia dentro, já estava crescendo mato dentro, então muita coisa foi perdida por questões administrativas. E aí a gente teve que ter aquela conversinha com o diretor, olha, não pode ser assim, vamos prestar atenção nisso. Aí ele conseguiu reformar o ambiente, conseguiu salvar alguns documentos, vocês estão vendo nessas fotos, não tinham o que fazer mais. E a gente ainda está nesse processo de organizar os documentos, de levar para a biblioteca alguns deles. A gente nem terminou ainda de levar os documentos para a biblioteca. Inclusive, por isso que essa pesquisa que eu estou falando aqui para vocês, que eu estou apresentando, ela é uma pesquisa inédita, ela nunca foi falada para ninguém, não foi apresentada para ninguém. Inclusive porque nós ainda estamos nesse processo de organizar as coisas. Então, havia muito inseto, havia muitos... Enfim, os documentos estavam muito deteriorados. E a gente começou, então, esse processo de organização, os ambientes eram bem insalubres, e aí, a partir daí, a gente começou a organizar diversas coleções, né? Já citei para vocês sobre a coleção de Tancredo, havia também a coleção do Museu da Rapadura, do Brejo Paraibano, um museu regional antigo, lá na instituição, e eles doaram esse acervo para a gente. Então, as coleções especiais que nós temos são todas de doação, né? Existem os antigos livros da época da EAN, que formou-se essa coleção EAN, enfim, outros tantos. E aí a gente foi dividindo, separando, essa daqui é da coleção do professor tal, essa daqui é da biblioteca antiga. Como é que a gente soube disso? A partir de carimbos, a partir de anotações, a partir das marcas de proveniências que os livros iam nos trazendo. A partir daí a gente começou. Então, vamos começar por esse acervo X, e vamos separar a fotografia para um lado, o livro para o outro. Vamos começar a separar por tipo, né, o material. É um trabalho muito de formiguinha. Nós temos outros tantos, a gente sabe que a gente tem outras atribuições dentro da biblioteca, e isso demora um pouco mais na organização desse material. Pode passar. E aí, para a gente começar a organizar esses materiais, a primeira ação que eu considero fundamental foi nós fazermos um projeto de extensão. Né? Nós sabemos das limitações que nós temos de pessoal na biblioteca, e aí a gente hoje desenvolvemos 4 projetos de extensão. 2 deles tem mais a ver com a temática, e um é só sobre esses acervos, sobre essas coleções especiais. Fizemos a seleção, um rapaz da biologia, né, um bolsista, trabalha com a gente, ele tem esse cuidado, né, com esse material. Houveram várias formações, porque os cursos que o centro atende são cursos que não dialogam muito com a nossa área temática, né, são cursos de agronomia, de zootecnia, medicina veterinária, enfim. É outro desafio, mas aí o rapaz que está com a gente dominou muito bem isso. Então,
passamos para essas formações, por esses treinamentos, né? Ainda não existe nenhum desses livros catalogados no sistema, é como eu falei para vocês, ainda estamos nesse processo. Nós estamos nessa separação, né? Esses livros que vocês estão vendo nessas salas, a maioria deles ainda não foram levados para a biblioteca. Essa coleção especial, bem por acaso, ela chegou para a gente, o que a gente sabe de história é que essas coleções foram jogadas no lixo, na calçada, pela família do falecido, e por acaso passou um professor na hora, perguntou, não, é lixo, deixa eu levar para o centro, para a universidade, e aí deixou levar. E aí, essa coleção ficou trancada por alguns anos numa sala, em alguns eventos na cidade que a gente participava, Júcia, e cadê a coleção tal? Aí eu vou ver cadê essa coleção. E aí encontramos a coleção estava trancada numa sala havia 2 ou 3 anos, nós solicitamos para que essa coleção fosse para a biblioteca para que a gente fizesse o tratamento. Pode passar? E a gente está levando ainda essa última coleção. Então, esse rapaz de São Vendaria é o Rogério, que eu estava falando para vocês. Nós começamos o processo de organização, de montar direitinho as coleções. Elas estão em salas reservadas, né? São salas que ninguém tem acesso, são trancadas, a gente tem um acesso mais restrito. As coleções são descritas, né? Vocês estão vendo aí, por exemplo, a coleção da Escola de Agronomia do Nordeste. As prateleiras, nós também conseguimos colocar já algumas identificações sobre o que são aqueles documentos, o que a gente vai descobrindo, o que a gente vai juntando, a gente já trabalha com aquele material. Nós descobrimos, por exemplo, alguns livros do José Américo de Almeida, então a gente faz exposição, fazemos eventos sobre o José Américo de Almeida, para que a gente já esteja também nessa função, inclusive porque a extensão pede isso, né? Claro, com todas as medidas de segurança, de proteção dos materiais, mas de apresentar ao público esses resultados, né, o que a gente está encontrando lá. Então, pode passar. E aí eu vou apresentar para vocês alguns do que a gente foi encontrando, né, alguns dos materiais que nós fomos encontrando. São cédulas nunca usadas, inclusive bastante cédulas. Essa foto do meio é uma dedicatória de Raquel de Queiroz, livros que ainda serão lançados, inclusive o próprio Tancredo Torres escreveu esse livro. Esse material são de coleções diversas, tá? Não estou especificando aqui de qual coleção que é, estou só apresentando para vocês os materiais já encontrados e identificados. Pode passar? Nesse próximo slide, nós temos ali em cima um bilhete de loteria. Esse bilhete era utilizado no tempo pela Irmandade, era uma sociedade que se organizava em prol da libertação dos escravos, então eles compravam esse bilhete para garantir a alforria dos escravos. Até então a gente sabia dessa história, mas não tinha algo concreto que dizia as ações, né, feitas, né, a prova, o testemunho. E a partir desse documento a gente está conseguindo preencher essas lacunas, né, da memória da história, que são passíveis, é óbvio. Já viu que é uma pergunta sobre a higienização? Sim. Alguns documentos, esses que eu estou apresentando, eles já passaram por essa etapa de higienização. Ali embaixo, no cantinho esquerdo, é um programa de curso todo manuscrito de um dos primeiros cursos de educação existentes na cidade, salvo engano, de 1933. Eu não estou lembrando direito a data, mas tem ali no cantinho. Algumas coisas eu não posso estar falando muito, por questão de segurança também. Então, vocês estão vendo aí, esse documento, ele está com umas listrinhas pretas, né? É um documento bem importante, de 1888, um passaporte oficial de uma figura nacional, conhecida nacionalmente. Ali em cima é um livro de atas de 1944, de abertura e de atas de reunião de uma escola, também com uma história importante na educação da cidade. Ali embaixo é uma fotinha desse livro aberto, pode passar. Alguns jornais, né, tem as datas aí deles em cima, são jornais que circularam em areia, alguns deles estão com ótimo estado de conservação, então tem ali esse primeiro, é do ano 1, é o número 2 do jornal de 1888. Então, esses jornais a gente não explorou eles ainda, mas eles contam a história da cidade e revelam fatos importantes que aconteceram na cidade, que talvez a gente não encontre em nenhuma outra fonte, né, existente. Pode passar? Aí são só alguns jornais, existem outros tantos. Encontramos também documentos da biblioteca,
nós estamos no campus 2, a Centro trabalha no campus 1, e não imagino que nem eles, já passei esses documentos para eles, claro, mas eu não imagino que eles tenham esses documentos, né? A Biblioteca Central tinha, ou tem, né, um ex-libris, apesar que eles não utilizam mais. Também não sei precisar a data desses documentos, ainda estamos nesse processo de investigação, mas há muito tempo atrás já tinha um boletim, né, da biblioteca, esse aí é o número 1. Inclusive, quando, há uns 2 anos, nós continuamos com essa ideia, esse projeto de boletim na biblioteca. Nós, claro, com mais recursos hoje, muito mais, com layouts diferentes, mas nós continuamos com esse processo de boletim da biblioteca para informar, assim como era a princípio, o que a biblioteca fez, o que participou, enfim, algumas informações. A gente lançava ele mensalmente, demos uma parada agora, essa pandemia atrapalhou um pouco, inclusive nem tinha tanto material aqui para mostrar para vocês, porque estamos em pandemia, a gente não está... Eu agora estou no Ceará, inclusive, de férias, mas eu consegui trazer algumas coisas interessantes. Pode passar. Algumas cartas, tem muita correspondência, nós estamos agora nesse processo de trabalhar essas correspondências, de transcrever. A professora Bernardina tem ajudado bastante, a gente está formando esse fundo documental, escaneando alguns documentos. É interessante a gente também observar algumas marcas de proveniências de correspondências, né? Carimbos, selos, endereços. Nesse caso aí, nessa foto de baixo, é o envelope. E aí tem alguns escritos ali. Por exemplo, esse de cima, eu não, acho que de cima mesmo do de baixo. São as datas, uma do recebido, de quando foi recebida aquela carta, e outra quando foi respondida essa carta. Então, essas marcas nos ajudam a contar um pouco mais ainda a história deste documento. Talvez a carta dentro, né, a correspondência dentro, não teria a data, e aí o dono do acervo, exímio historiador, entendendo a importância dessas correspondências, né, ele já colocava ali a data. Isso é muito bacana para a gente. Colecionava selos, tem um monte de selos também, que aí tem outro estudo pela frente, a partir desses selos, é bem interessante também, pode passar. Selos de todo lugar do mundo, muitos selos que ele colecionou, o dono desse acervo. Aqui são algumas coleções especiais, né, da instituição. Alguns desses documentos, como eu falei, não estou tendo acesso, mas consegui, através da dissertação de Catiana, uma ex-bibliotecária, eu coloquei a referência do trabalho dela no último slide de referência, para vocês, quem tiver interesse, tem lá outros documentos, inclusive. Trouxe aqui alguns para vocês, né? Esse aqui é quando, na esquerda, é quando a escola foi aberta, quando saiu no jornal. Esse outro documento do meio é um ato do exame final do curso, né, do ensino médio, que tinha na instituição, e ali a Gleba, a primeira revista que foi, não sei precisar a data agora, que foi veiculada, né, na instituição. Tem ali a data de 1955, pode passar. Então, isso tudo são documentos, são o que está contando a nossa história, né? Em 34, são os primeiros livros lançados pela instituição, né, Escola da Agronomia do Nordeste e Como Agricultar as Terras Nordestinas. Temos esses exemplares na biblioteca. E ali alguns boletins técnicos. Então, a comunicação científica que estava acontecendo na instituição, né, também de 1955, esses boletins. E teve vários, aqui eu trouxe só 3 para vocês. Pode passar. Aqui são alguns documentos de cursos, né, que tinham emendas de cursos, né, que foram feitos na instituição. Não está bem legível, mas eram cursos sobre como ser dona do lar, em outras palavras, né, como administrar as finanças domésticas, cursos. Tinha um curso bem triste, eu não consegui trazer aqui para vocês, mas a gente sabe que existe, a partir dessa pesquisa da Catiane, um curso como, não era como escravizar, como bater nos escravos, como açoitá-los. Cursos tristes que, né, assim, revelam a nossa história triste, mas que é prova do que aconteceu nessa história nossa bastante triste. Pode passar. Então, toda a documentação acadêmica, né, nós estamos zelando por ela. Aqui são algumas fotografias, é muito interessante porque acho que 98% das fotografias existem essas informações atrás dela. Eu trouxe até aqui para vocês verem o que era, quem estava, em que época que foi.
Então, isso tem ajudado a gente bastante. Então, estamos também nesse processo de organizar essas fotografias, porque a fotografia é um pouco mais delicada, né? Ela facilmente o documento se deteriora e a gente está com poucos recursos, eu diria que quase nenhum, mas fazendo o que tem, fazendo o que dá. Eu costumo falar para a minha equipe, né, para os meninos que trabalham aqui na nossa equipe, que, sei lá, se só tiver papel ofício, então veja se tem como resolver com papel ofício, porque o que a gente não pode é deixar como está. Alguma coisa a gente vai ter que fazer com, claro, que lutando e cobrando e tentando outras possibilidades, né? Pode passar. E aí, a partir dessas, como eu falei para vocês, a gente fazia algumas ações. Eram importantes instrumentos que nós encontramos para divulgar o acervo. Como eu falei para vocês, a gente está no Centro de Ciências Agrárias, então, de repente, já não se tem a intenção, já não, ninguém já nem dá valor a essas coisas, né? Assim. E no Centro de Ciências Agrárias as coisas ficam piores porque talvez é uma área que não tenha muito interesse nessas questões. Mas a partir do momento que a gente entende o documento, que a gente pesquisa ele, que a gente vê a importância dele, a individualidade dele, e no momento que a gente consegue falar sobre isso e tocar o outro, as coisas começam um pouco a mudar. Então, a partir desse projeto de extensão, nós fizemos muitas ações, né? Vocês estão vendo aí, nós ofertamos cursos, oficinas, treinando o nosso pessoal, nós fizemos exposições, a biblioteca tem um espaço bem bacana para a gente fazer esse tipo de ação, não só na biblioteca, mas nós levávamos para o prédio central do centro, para que os técnicos, os alunos vissem aquilo, o nosso bolsista ia lá apresentar, a gente fez uma ação nas escolas, de passar pelas escolas, ensinar as crianças a história a partir do que a gente coletava, das exposições, né? Vocês estão vendo? Nós fizemos uma exposição no Casarão José Rufino, e coincidiu, inclusive, no tempo. Tem um grande evento lá chamado Caminhos do Frio. A Areia é uma das cidades que passa esse evento. Recebe muito turista, pessoal do exterior. A gente deixou lá um livro de registro, né, para quem estava acompanhando a exposição. Nós tivemos mais de 1.500 assinaturas de pessoas que conseguiram ver essa exposição. Então, para a gente, é de muita felicidade. Esse folder que estão vendo aí em cima foi a Semana do Livro da Biblioteca. Na oportunidade, nós falamos sobre José Américo e sobre o livro dele, fazendo 90 anos do livro dele, A Bagaceira. Trouxemos pessoas bacanas para discutir, estamos tentando, né, conseguindo criar esse nosso público, né, formar esse nosso público. E a gente tem conseguido, tá? Pode passar. Que são outros eventos, mesas, enfim, exposições. Estou colocando para vocês o folder de convite, de como aconteceu, né? Ali, o nosso bolsista organizando exposições fotográficas, tudo com bastante cuidado, tudo pegando não originais, de repente, para não termos problema, né? Pode passar. Aí foi um evento que nós fizemos, participamos da Flareia. Era um evento sobre a feira literária na cidade, conseguimos trazer uma galera do Instituto Federal para conversarmos sobre essas questões, para ensinarmos, está ali o Edson comigo também, alunos de escola. Então, já tem trazido resultados muito importantes para a gente enquanto instituição, enquanto biblioteca. Pode passar. Aí eu vou falar um pouquinho sobre as marcas de proveniência, bem introdutórias, né? Bem ainda verdes, porque a gente ainda vamos passar por esse processo de identificar algumas delas e atrás das histórias por trás, né? A gente sabe que as marcas de proveniência vêm trazer para a gente a trajetória do livro. Ainda não chegamos nessa parte, eu trouxe elas para que a gente, já que o nosso encontro aqui tem tudo a ver com essa história, né, de marcas de proveniência, eu tentei trazer para tentar adequar um pouco. Pode passar. Aí são os livros de bolso, né, os cartões, então passa os primeiros usuários que pegaram aquele livro, que tiveram contato com aquele livro, então a gente vai descobrir também quem são essas pessoas, né, por trás, que são esses usuários. Tem alguns ex-libris, tem carimbos, tem etiquetas de livrarias, de encadernadores, vocês estão vendo aí, né? Daí outro importante estudo sobre
quem são essas pessoas, quem são essas tipografias, né, por trás. Pode passar. Aí são outras assinaturas, carimbos, dedicatórias, tem ali numerações escritas a giz na lombada ali do livro. Pode passar. E aí, já terminando, viu, Naira? Já vi que você apareceu aí, é um sinalzinho de alerta. Os resultados e trabalhos futuros. Como eu falei, é tudo muito recente ainda, mas aí a gente entende que traz um olhar inédito, nunca explorado, né, sobre a história do CCA e sobre a cidade de Areia. Nós estamos disseminando informações, né, conhecimentos a partir dessas várias ações que eu relatei. A gente está compreendendo a nossa identidade, recompreendendo, reconstruindo essa memória, né, enquanto instituição, enquanto cidade. Estamos desenvolvendo pesquisas, né, extensão também. Alguns acervos já estão sendo doados também a partir dessa nossa publicização. Né? Estamos aqui cuidando dessas coleções, e estão chegando mais coleções a partir dessas nossas iniciativas. Nós estamos analisando os materiais, descrevendo os itens, observando essas marcas de proveniências. Vamos, trabalhos futuros, né? Catalogar também, colocar no sistema. São iniciativas de preservação de acervo. Essas fotos que eu trouxe para vocês, do Rogério, ele é biólogo, ele está fazendo um estudo para descobrir quais são as comunidades de bactérias, de fungos que existem nesses livros. Essas imagens é a coleta dele, né? No laboratório ele tem toda a instrução da orientadora dele, descobriu alguns bichinhos, tem as fotos aí já também para vocês verem. E ele está pesquisando como é aqui clima, aqui temperatura, quais são as ações de preservação que o acervo tem que ter para não proliferar bactérias e fungos e agentes que degradam o papel. Pode passar. Então, da biologia, mas que teve tudo a ver, né, com a nossa pesquisa. Aqui foi a referência da Catiane, que eu vou deixar para vocês, pode passar. E se eu encerrar a minha fala, agradeço. Pode passar, tem outro slide. Aqui são os contatos meus, né, e o da biblioteca também, quem quiser entrar em contato, quem quiser falar com a gente. E também já estou divulgando aí o Instagram Vida de Bibliotecário, que eu administro, e agradeço a vocês, obrigada pela oportunidade, me encontrar à disposição. Muito obrigada, Júlia. Uma salva de palmas. Eu vou procurar aqui no Instagram, eu vou começar a te seguir. Então, muito obrigada pela apresentação. Embora o trabalho seja recente, você mesmo disse, né, 3 anos, mas tem muita atividade realizada, muito. Fico feliz e emocionada de ver todo o seu relato, porque envolve a extensão, envolve um cuidado com o acervo, né? Você chegou, esse acervo em prática já estava ali separado, né? As fotos que você mostrou, e você foi lá e reviu, e fez essa análise de relacionar aquele acervo com o entorno, com a cidade. Então, assim, parabéns pelo trabalho, muito bonito mesmo. Agora a gente começa o nosso terceiro bloco, que são das dúvidas, né? Então, as dúvidas são abertas a todos os palestrantes. Agradeço mais uma vez. Embora o tempo seja curtinho, vocês conseguiram apresentar um conteúdo muito interessante, né? Tenho certeza que vai gerar muita discussão. E aqui no chat a gente teve... a primeira pergunta foi até a Júnia, ela já até começou a responder, né? Não sei se quer complementar sobre a questão da higienização do acervo, né? Qual o sistema que utilizou na biblioteca e como que higienizou esse material aí durante essa organização. A gente não colocamos ele no sistema, nós utilizamos o CIGA lá na instituição, eles não estão ainda catalogados, nós estamos estudando como é que isso vai para o sistema, pensar no marketing, né, em que classes colocar esse material, como descrever ele, o que vai ficar visível para o usuário ou não. Ainda está sendo estudado isso, inclusive porque é preciso pensar uma política, na verdade, para essas coleções, coisa que nem o sistema nunca teve. Então, é muito desafiador para a gente também. A higienização ela foi feita, mas, enfim, não temos nenhum recurso, nenhum mobiliário, a gente faz com paninho, a gente faz com pincel. É muito documento para pouca gente, então, aquela higienização mais rápida, né, com as primeiras páginas, ali a capa, a lombada e as últimas páginas, quando a gente percebe que o livro está muito empoeirado, muito cheio de sujidades, a gente tem uma atenção maior a esse material. Mas a passos muito lentos. E
Qual era a tua pergunta? Se quiser, são essas duas, né? Você tem mais uma pergunta também, que se tem se pesquisado sobre tipógrafos ou os pelos que imprimiam jornais da Cidade de Areia. Os pelos da... Seria muito importante essa pesquisa. Eu não sei se existe essa pesquisa, eu não fui atrás, a gente ainda não entrou nessa seara aí, porque dá um estudo bacana, né? Pesquisar sobre quem eram esses tipógrafos ou as gráficas que imprimiam isso, com certeza traria mais informações para a gente pensar essas questões, porque a gente ainda não começou a trabalhar os jornais, né? E aí acho que quando a gente começar, de fato, a botar a mão na massa no jornal, isso pode ir longe, essa pesquisa. Inclusive, eu estou no processo de seleção de doutorado e estou levando esse acervo, isso que eu estou falando aqui para vocês, como pesquisa de doutorado. Então, pode vir ainda coisas muito bacanas, né, a partir disso, se eu passar, mas eu vou passar. Fica aqui os nossos votos de boa sorte, tá bom? Henry, eu queria saber um pouquinho como é que foi esse processo aí de descoberta desse pertencimento do livro do Locke, porque você relatou e foi bem rapidinho, eu queria saber assim mais ou menos quanto tempo levou, você foi bem recebido, te responderam rápido, como é que foi esse processo? Certo, sim, foi rápido assim. Eu acho que quem ama livros, né, quem é bibliófilo, sempre fica feliz, fica empolgado com essas perguntas, né? Então, realmente, quando eu mandei o e-mail para a Biblioteca Bodleiana da Oxford, eu achei, não, será que vão responder, né? Não sei como é que eles vão reagir, né? Mas como a Bodleiana tem o acervo, né, o maior acervo de livros de Locke, né, os manuscritos dele, achei interessante para eles também. Acho que as marcas de proveniência também nos deixam assim, fazer ligações, né, nos conectar com outras bibliotecas. E responderam assim, acho que não demorou nem 2 horas para responder. E falaram, ó, fale com esse Felix Waldman, porque ele realmente é o especialista hoje em dia de John Locke. E igual, assim, foi a mesma coisa. Nenhuma hora demorou para responder e até hoje a gente continua conversando sobre o livro, porque realmente ela tem uma proveniência muito interessante, muito rica. E eu acho que quem é bibliotecário, né, quem está começando na área, se você tem uma dúvida, pergunte, porque quem se interessa em biblioteca, quem realmente é os profissionais, né, nós os profissionais amamos os livros, né? Então sempre é uma oportunidade, né, para crescer e também você está acrescentando ao conhecimento da outra biblioteca, né? Então realmente foi muito legal, muito bom. Você falou que responderam, não deu nem 2 horas. Eu tenho e-mail que eu não respondi até hoje, tem mais de um mês. Fiquei até agora constrangida, acho que eu vou lá responder meus e-mails. Natália, eu fiquei bem intrigada com a questão do carimbo, né? Tem documentos que tem, inclusive, 3 carimbos, que mostra uma questão de uma história que passa um pouco além daquela história do livro em si, né? Passa por uma história toda de uma biblioteca, gestões diferentes, momentos diferentes, né? E como é que você acha que essas marcas estão ajudando a revelar essas histórias aí da biblioteca que estavam escondidas? Se você puder falar um pouquinho mais. Queria só complementar uma coisa que o Henry falou, que é bem isso, quando às vezes a gente fica na dúvida, escrevemos para tal pessoa, será que vai responder? E nesse tem uma coisa que a gente vem aprendendo também com esse processo de interconexão, é que às vezes as pessoas estão muito mais dispostas a ajudar do que a gente espera. Então, na dúvida, escreva. O máximo que pode acontecer é alguém não responder, né? Mas tem várias surpresas positivas e mostra como a gente... Porque você está adicionando, né? Que do mesmo jeito que a gente adora saber quando alguém diz eu tenho alguma coisa que tem a ver com a biblioteca. Porque a gente está, né, não há competição, é o contrário, há complementaridade entre essas coleções. Então, nos escrevam, e isso porque eu acabei esquecendo de compartilhar a última tela em que tem os nossos dados, que eu só faço sempre questão de falar que às vezes as pessoas não nos encontram, porque é Oliveira Lima Library, né, o nome está em inglês, porque a gente está aqui, então o nome em inglês, se você procurar a Biblioteca Oliveira Lima, não vai nos encontrar, mas Oliveira Lima Library, e nos encontra no Facebook, Instagram, e no blog, que o Henry também esqueceu de fazer publicidade do post dele mesmo. Ele escreveu um post muito legal, bem completo,
traçando todos os passos da pesquisa dele de Sherlock Holmes aí para chegar no Locke. Então, quem tiver curiosidade de ler com mais detalhe, e também com as referências e tudo mais, tá no blog da biblioteca, tem o post que o Henry fez sobre isso. E aí eu adorei que você perguntou sobre os carimbos, porque eu amo os carimbos, e eu fico empolgadíssima fazendo essa arqueologia da coleção, e pela apresentação, acho que ficou muito claro também um pouco a perspectiva com a qual eu trabalho com as marcas de proveniência, muito, nem tanto com a história material propriamente, mas as marcas sempre estiveram presentes nas minhas pesquisas. Eu sempre digo, eu sou uma pesquisadora que está gestora nesse momento. Então, a minha gestão na biblioteca, ela é informada pela minha prática e pela minha formação como pesquisadora, que trabalha com história das ideias, com circulação das ideias e tudo mais. Então, as marcas sempre ajudaram a formar essas redes, né? Essas redes de circulação de ideias, redes de sociabilidades. Aí, por isso, eu gosto muito dos exemplos das dedicatórias. E aproveito, acho que acabei não mencionando o trabalho da professora Stephanie Freire, que é maravilhoso, e que fechou um monte de pontos que eu pensava sobre como usar as dedicatórias, agora pensando através das marcas de proveniência, para chegar exatamente na tua pergunta. O que está me interessando com uma biografia? Então, por isso me interessa Natália, você tanto... pode voltar só um pouquinho a sua fala, porque eu acho que cortou só um pouquinho. Você falou da Stephanie, que a pesquisa dela estava até te ajudando a identificar, né, essas dedicatórias, e a partir daí cortou um pouquinho, se você puder voltar. Certo. Desculpa, acho que deu um glitch aqui. Então, as marcas, os carimbos e tudo mais, eles ajudam muito nesse trabalho de reconstituição da história da biblioteca, né? A gente vem se preocupando muito com isso, o Henry também pode falar mais em detalhes sobre isso, porque ele vem trabalhando com uma organização dos arquivos institucionais da biblioteca, e que não tinham sido organizados, processados ainda. E, então, ele vem desenvolvendo o trabalho de base mesmo, do começo, aí ele que vai... Ele pode explicar mais, mas principalmente isso nos preocupa muito a ideia da memória institucional, né? Também aproveito para recomendar a dissertação de mestrado do Henry, que se chama Vontade de Memória, que é um título que é tão bonito, usando a biblioteca, né? E falando sobre memória institucional, e as marcas nos ajudam nisso. E os carimbos, eles abrem uma janela para entender muitas coisas, porque a gente se dá conta de que tem diferentes carimbos, que eles foram feitos com finalidades diferentes, tanto de identificação ou como organização, inclusive, da gestão financeira da biblioteca, para onde os fundos estão sendo utilizados. Então, isso já nos faz pensar que é um outro modelo de gestão que está se adotando, que está se pensando a biblioteca de um outro jeito. E esses tempos eu comecei a investigar, inclusive, a fábrica dos carimbos. Porque eu queria saber quando é que os carimbos tinham sido feitos, porque eles tinham vários que tinham sido feitos na mesma empresa, aqui em Washington. Então, se eu soubesse quando estava em atividade essa empresa, eles me ajudariam também a ter certeza dessa cronologia dos carimbos, né? E, então, estou indo também nesse caminho paralelo aí, porque daí isso já te leva para um outro caminho de desvendar as empresas que faziam e tudo mais. Mas, assim, acho que é um bom exemplo de uma porta que se abre, né, na pesquisa para sobre vários aspectos, não só dos pesquisadores que nos procuram, que também, claro, que é um aspecto fundamental. A biblioteca, a razão de existir a biblioteca é que as pessoas a utilizem, né? Então, essa é a nossa grande preocupação, que as pessoas encontrem o que precisam e que às vezes nem saibam que a gente tem, né? Então, esse é um trabalho fundamental, por isso esse espaço aqui também é muito importante, para que a gente volte a bater aquele que já se tornou nosso mantra, né? A Biblioteca Oliveira Lima não é só sobre o Oliveira Lima, de maneira nenhuma. E a gente espera também que com o ciclo, mais e mais pessoas que estão interessadas nas marcas propriamente, possam usar a coleção como fonte para suas pesquisas, né? Tá aí o exemplo do trabalho do Henry. Quem ia pensar, né, com essa ideia de que a biblioteca é uma brasiliana e o que faz o livro do John Locke lá, que é uma narrativa de viagem que sim, inclui o Brasil, mas que, né, pareceria um ponto fora da curva se a gente não entendesse
o contexto de criação dessa coleção. Gente, estamos quase chegando no final e eu gostaria de perguntar se vocês gostariam de fazer uma pergunta para vocês mesmos ou complementar alguma coisinha que não deu tempo de falar na frase, na fala, né? Se quiserem interagir entre vocês também, fazer alguma pergunta. Eu acho que posso começar a falar 3 coisinhas que eu esqueci. A Natália fala sobre isso de conhecer a história da biblioteca, também esse processo é de fundamental importância. Nós estávamos também nessa intenção reunindo algumas fotografias e conseguimos fazer uma live com a primeira bibliotecária da instituição, né, da cidade. Foi riquíssimo. Ela contando as memórias bem solto, né, bem livre, bem aberto, contando como foi a experiência, como chegou, como era. Isso é de fundamental importância para a gente entender também como é que chegamos aqui hoje. Outra coisa que eu queria falar, que a Natália também falou, sobre o processo de arqueologia, né, de escavando esse acervo, esses materiais, porque nós temos uma visão ampla. Nós estamos aqui, sei lá, discutindo sobre o processo de libertação dos escravos lá em Areia. Eu tenho uma foto que comprova isso, eu pego um jornal que tem aquela história, de repente tem alguma coisa na carta, e eu tenho essa visão macro, talvez o pesquisador não tenha tempo de reunir esse monte de pista, e aí discutir sobre aquele assunto, e nós temos essa missão, né, já que nós estamos por camadas escavando esse acervo. Então, esse método é interessante. E a última coisa, claro, parabenizar os dois, já todo mundo aqui presente, mas a última coisa que eu queria falar é convidá-los para visitar, então, já viu um monte de gente aqui falando no bate-papo, já todos convidados para ir visitar o nosso acervo e agradecer. Eu queria só acrescentar um pouco sobre essa memória, né, das bibliotecas. Nós temos, né, sorte de que o colecionador foi o primeiro bibliotecário, né, e que teve um catálogo impresso. Nem toda a biblioteca tem, mas toda a biblioteca tem arquivo, né? Tem correspondência, tem recibo, tem tudo. E isso aí tem sido uma fonte muito importante para nós, né, pesquisarmos sobre a proveniência e várias outras coisas, né? As obras de arte, a gente entende como é que elas foram compradas e tal. Então, assim, nós temos essa sorte, sim, de ter o catálogo impresso, mas todo mundo tem toda a biblioteca tem um arquivo. Infelizmente, é a última coisa que se pensa em organizar, né, que é o nosso dia a dia. Mas é muito importante ter isso organizado, porque enriquece bastante o acervo, né, o conhecimento sobre o acervo. E queria parabenizar também a Júcia, né, a Ney, e com certeza irei conhecer. Então, gente, eu acho que a gente já criamos aqui 2 excursões, né? Uma para Oliveira Lima Library e outra para Areia. O nosso horário está super apertadinho, né? Mas a gente conseguiu cumprir o nosso cronograma. Estava previsto para se encerrar às 11h30, são 11h34 aqui no meu relógio. Então, a gente tem que encerrar essa sessão, mas ainda bem que o ciclo de palestras está acontecendo o mês inteiro, não é? E lembrando que, a partir de hoje, um vídeo por dia vai ser lançado no canal. Então, perdeu as palestras anteriores, vai poder assistir e continuar debatendo esse assunto que está assim, me encantando. Agradeço imensamente o convite de mediar essa sessão. Parabenizo todos os organizadores, né, os palestrantes e os organizadores também, que no meio desse caos, nesse isolamento, conseguiu criar um ambiente acolhedor e que a gente pudesse, de alguma forma, nos refugiar dos transtornos causados pela pandemia. Permitiu que a gente debatesse, se encontrasse, conversasse. E é claro que a discussão sobre as marcas de proveniência é um assunto que encantador, né? A gente poderia continuar conversando sobre isso. Então, é um contato social que a gente está tendo aí no mundo virtual. Então, agora eu me despeço de vocês, lembrando que a próxima sessão ao vivo será às 14 horas. Bom almoço para todos. Tchau, tchau.